amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Olival, sou neurologista aqui da ABEM e hoje vamos finalizar o nosso curso de atualização de esclerose múltipla. Na aula de hoje vamos falar brevemente de tratamentos e do prognóstico dessa doença, que é uma coisa extremamente importante. A respeito do tratamento, é importante que a gente possa dividir o tratamento em 3 fases. A fase do chamado surto da doença, que exige um tratamento muitas vezes com a pulsoterapia, que é o uso da metilprednisolona em doses elevadas, 1 grama, que fazemos normalmente de 3 a 5 dias. É uma forma de você paralisar os linfócitos desse paciente que estão levando ao ataque autoimune e assim interromper aquele processo inflamatório que pode ser até necrotizante dependendo do grau de inflamação. Você vai fazer uma segunda fase da doença, que é a prevenção de novos eventos, que na minha opinião é a fase mais importante, porque se eu trabalhar, fizer bem o diagnóstico e utilizar um tratamento para prevenir novos eventos, eu não preciso fazer o tratamento de fase aguda e não preciso fazer o terceiro tratamento, que é o tratamento da reabilitação, caso após a fase aguda esse paciente apresente uma sequela neurológica, ele vai ter que realizar a reabilitação, que inclusive eu convido a todos vocês que venham conhecer a estrutura que a ABEM fornece para os pacientes, que é uma estrutura de reabilitação, com atendimento de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e uma série de outros profissionais para poder reabilitar esse paciente. O tratamento com a DMT, que é esse código está aqui, a droga Disease Modifying Treatment, o tratamento modificador da história natural da doença, porque ele previne novas lesões e ele muda a longo prazo a evolução. Felizmente, as drogas que nós temos disponíveis hoje pelo SUS são extremamente eficazes quando elas são usadas precocemente e de uma maneira correta no paciente. Então é super importante que a gente conheça que a realidade da esclerose múltipla hoje é totalmente diferente do que há uma década atrás. Hoje em dia nós temos opções potentes disponíveis, nós temos opções disponíveis para casos que também são mais brandos, mas de modo geral nós vamos utilizar 3 tipos de medicamento. Os imunomoduladores, que são remédios que conseguem modular o sistema imunológico sem necessariamente levar a uma supressão e que melhoram o prognóstico da doença. Você tem os imunossupressores, que são drogas que vão ser usadas justamente para diminuir essa autoimunidade, mas que hoje em dia são muito mais seletivos do que os imunossupressores antigos. São imunossupressores que agem em uma única linhagem celular, um único sinal de interleucina. Tem vários mecanismos, não acho que é o objetivo de hoje nós esmiuçarmos cada um dos remédios, mas é importante que vocês saibam que os imunossupressores de hoje têm papéis seletivos e conseguem ter um efeito biológico extremamente impactante na vida do paciente, sem aumentar em muito o risco de ter efeito adverso. Aumenta, existem complicações, por isso que é tão importante que esse paciente seja acompanhado pelo centro de referência, mas são drogas diferentes dos imunossupressores antigos que todos nós conhecemos. A última evolução da medicina são os anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são drogas que conseguem agir em uma única molécula do corpo. Portanto, eles têm a capacidade de serem extremamente potentes contra as doenças autoimunes em especial, mas estão sendo estudados para outras doenças, também para doenças degenerativas. Mas no caso da esclerose múltipla, são extremamente potentes, com baixíssimo risco de efeito adverso, porque você está agindo em uma única molécula daquele organismo. Então você consegue ter um efeito biológico muito preciso. Esse aqui
é o Consenso Brasileiro de Tratamento da Esclerose Múltipla, publicada pela doutora Vanessa Marques, lá de Ribeirão, uma grande neurologista que nós temos. E ele traz aqui, o primeiro elemento é o chamado CIS. O que é CIS? Síndrome Clínica Isolada. É aquele paciente que apresentou um evento desmelinizante, mas que ainda não tem critérios para a esclerose múltipla. E quais são os medicamentos que nós vamos poder utilizar nesse caso? Ele apresenta medicamentos utilizados para a forma remitente e recorrente, e aí divide entre alta atividade, ou seja, pacientes que têm uma atividade inflamatória intensa, e baixa atividade, para aqueles pacientes que têm uma atividade não tão intensa e que podem usar remédios mais seguros. Você tem os tratamentos alternativos que nós normalmente utilizamos quando o paciente não respondeu aos tratamentos que têm estudos pivotais, como por exemplo o transplante de medula óssea autólogo ou a utilização de remédios off-label, que funcionam, mas que não tem uma indicação em bula, não tem estudos de grande monta. E você tem a forma chamada secundariamente progressiva, que tem tratamentos específicos, e a forma chamada primariamente progressiva. Apesar de ter aqui a maioria dos tratamentos, é um artigo de 2018, e a cada ano temos novos medicamentos que são lançados, porque fora do Brasil é uma doença prevalente, uma doença de grande impacto, e países ricos acabam investindo bastante no tratamento. A maioria desses remédios são fornecidos pelo PCDT, pelo Protocolo Clínico de Diretriz de Tratamento, fornecidos pelo SUS. O paciente pode utilizar também aos pacientes que têm do seguro médico para realizar. Além dos tratamentos medicamentosos, você tem tratamentos adjuvantes, que são o uso de vitamina, por exemplo, a vitamina D pode ser utilizado em conjunto com um medicamento que é o chamado DMT. Você tem também o uso de probióticos, são alguns elementos que vão auxiliar o paciente a ter uma boa saúde e que nós já sabemos que impactam positivamente nas doenças autoimunes de modo geral. Esse aqui nós vamos falar brevemente agora de prognóstico. Essa aqui é a chamada escala de EDSS. É um número que vai de 0 a 10 e que diz qual é a incapacidade neurológica que o paciente com esclerose múltipla apresenta. Então, por exemplo, o paciente com 0 não tem nenhum sintoma e pode ter esclerose múltipla por causa daquele padrão de remitente e recorrente. Um paciente já com 6 de EDSS utiliza uma bengala. Um paciente com 7 utiliza uma cadeira de roda. E assim por diante. É apenas para que vocês saibam que existe essa escala e que nós dividimos esses pacientes nessa numeração para poder compreender. Esse outro slide é um slide interessante. Ele é um slide que mostra pacientes em verde, pacientes com um prognóstico bom, que são em torno de 20%, pacientes em amarelo, um prognóstico indeterminado ou um prognóstico de moderada gravidade, que são os que estão aqui neste desenho em amarelo, 40% dos pacientes, e os pacientes que vão ter uma evolução desfavorável, um paciente com uma forma grave que precisa ser tratado com remédios de alta potência precocemente para que nós possamos mudar a evolução desse paciente. Esses também são 40% e estão representados em vermelho aqui. Quando um paciente desse chega, nós não sabemos qual é o prognóstico desse paciente. Nós vamos observar uma série de elementos e aí nós temos neste novo slide os chamados fatores de mau prognóstico e de bom prognóstico. Por exemplo, um paciente mais velho, do sexo masculino, afro-americano, que tem um início em várias regiões, que após o primeiro surto teve uma recuperação incompleta, que teve mais do que um surto no primeiro ano, que em 5 anos apresentou uma incapacidade neurológica ou grande carga lesional da ressonância, são pacientes de mau prognóstico que nós precisamos agir rapidamente, normalmente com medicamentos de alta potência, e que conseguimos mudar a evolução desse paciente hoje. Já existem vários trabalhos
Não vou entrar em detalhes aqui hoje a respeito disso. Meus amigos, isso era o que eu queria apresentar para vocês, este curso de atualização, né? Então, a mensagem final desta aula é: não perca tempo, né? O tempo é extremamente valioso para o prognóstico do nosso paciente com esclerose múltipla. Então, vocês têm o meu e-mail aqui embaixo. Será um prazer atender vocês, tirar dúvidas de casos específicos. Vocês podem também ligar na BEM, pegar o meu telefone para que a gente possa conversar caso exista uma necessidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Caso vocês não tenham acompanhado as 3 primeiras aulas, não percam. São aulas que vão dar uma base para essa finalização. E vamos continuar em contato, fazendo essa atualização e dando suporte para vocês fazerem o trabalho de vocês, que é extremamente importante. Um abraço e até a próxima.